Amada congregação, ao nos reunirmos hoje, voltamos nossa atenção para a poderosa conclusão da segunda carta de Paulo aos Coríntios, encontrada em 2 Coríntios, capítulo 13. Este capítulo se apresenta como uma advertência sincera e um encorajamento, incorporando o profundo amor pastoral de Paulo e seu compromisso inabalável com a saúde espiritual da igreja em Corinto. Paulo, se aproximando do fim de sua correspondência, chama os crentes a se examinarem, a refletirem sobre sua fé e a garantirem que Cristo esteja verdadeiramente no centro de suas vidas. Ele enfatiza que a força de um cristão não está nas aparências externas, mas em uma conexão interior e autêntica com Cristo. Por meio dessas palavras finais, Paulo nos lembra que a verdadeira maturidade espiritual está enraizada na autorreflexão, na unidade e no poder transformador da graça de Deus. Ao nos aprofundarmos nessa passagem, somos chamados a espelhar esse autoexame, a buscar a unidade que Paulo exorta e a estar atentos à profunda bênção da paz e do amor de Deus. Hoje, abramos nossos corações para receber a mensagem de Paulo e encontrar força renovada em sua verdade atemporal, e alegrai-vos, sede aperfeiçoados, consolai-vos, sede unidos, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 1. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Lá em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 14, vai dizer: Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas, sim, a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais, para os filhos. Lá em Números capítulo 35 versículo 30, vai dizer: Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Lá em Deuteronômio capítulo 17 versículo 6, vai dizer: Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha, não morrerá. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 2. Já anteriormente o disse segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Não lhes perdoarei. O amor do pastor aos membros da sua igreja requer austeridade e não somente afeição. Chega a hora em que a paciência termina a sua caminhada e, para o bem da igreja, os transgressores não devem ser mais tolerados. É caso então de santa justiça, e não de indulgência. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 2. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 21. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição, e desonestidade que cometeram. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes, é poderoso entre vós. Mateus capítulo 10 versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 4. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Filipenses capítulo 2 versículos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado,
na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. E examinai-vos se permaneceis na fé. Nenhum conhecimento é tão importante para os crentes como a certeza de que têm a vida eterna. Todos os cristãos professos devem examinar a si mesmos para ver se a sua salvação é uma realidade presente. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Romanos capítulo 8 versículo 10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, ilustres, e nós, vis. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Tito capítulo 1 versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 8. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Romanos capítulo 12 versículos do 16 ao 18. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Romanos capítulo 16 versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Graça, amor, comunhão.
A bênção impetrada por Paulo dá testemunho da crença na Trindade, mantida pela Igreja do Novo Testamento. Paulo ora para que os coríntios tenham continuamente a experiência 1. Da graça de Cristo, e da sua presença, poder, misericórdia e consolo. 2. Do amor paternal de Deus, com todas as suas bênçãos e 3. Da comunhão cada vez mais profunda com o Espírito Santo. Sendo essa tríplice realidade uma bênção sempre presente em nossa vida, nossa salvação está garantida.